Enquanto isso, eu queria que você fechasse seus olhos, meditasse na letra dessa canção, adorasse ao Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Depois dessas coisas, vi, e eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Sabe, querido, você está aqui nessa manhã, porque o Cordeiro é digno de receber a sua justa recompensa. Pessoas que Ele ama, pessoas pela qual Ele morreu. E você faz parte disso. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã. Te bendizer, Senhor, te glorificar. Dizer, Senhor, o Senhor pode se mover livremente em nosso meio. Nós queremos ouvir a Tua voz, receber a Tua instrução, entregar ao Senhor o culto do nosso coração, Pai. Nós te amamos, Senhor. Te bendizemos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Iba a ser una broma con ellos, pero Dios cambió todas las cosas. ¿Puedes traducir? ¿Sí? Ahora. Shalom, queridos hermanos. Shalom, queridos irmãos. Buenos días. Bom dia. Para mí es un honor estar acá con ustedes. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Gusta hacer esas, empezar de modo profético, ¿no? ¿Cuándo se acorda de año pasado? Para mim, Eu gosto. eu gosto de começar dessa maneira, né? Vocês se lembram do ano passado, dessa maneira profética que ela gosta de começar, e perguntou se vocês lembram do ano passado, como foi. Sí, el año pasado empecé en inglés. No sabía cómo predicar en inglés y ahora yo sé, sí, entonces profético funciona. Estoy empezando de esta manera porque esta es una iglesia para todas las naciones. Y algo empezó este año cuando usted... perdón. Perdón, me olvidé de ello. Perdón, Beto. Hice eso de sorpresa con él, no había... perdón, Beto. Estoy haciendo eso porque esta es una iglesia para las naciones. Eu estou fazendo isso porque essa é uma igreja para as nações. Algo de Dios ha empezado este año. E algo de Deus vai começar esse ano. Y las cosas que van a pasar acá en este lugar E as coisas que vão acontecer aqui van a tocar muchas naciones. vão alcançar e tocar muitas nações. Y usted E você hace parte de eso. faz parte disso. Amén. Gracias, Beto. Iba a avisarte de esto ayer, pero Dios me ha hablado que esto hace parte de algo que Él tiene para ti. Una nueva temporada, nuevo tiempo para ti. Debería ser. A él le gusta.
Amém. Glória a Deus. Agora eu vou falar em português, que é a língua do meu coração e a do seu coração também. Obrigada, louvor. Vocês são uma grande bênção. Aleluia. E eu ia avisar a Beto ontem sobre isso, enquanto eu estava estudando, mas Deus falou comigo para fazer uma surpresa. Sabe, porque ele queria comunicar algo da parte dele, né, para Beto e para Paula. Então, perdoem que eu fico trocando, mas amém. Vamos embora. Aleluia. Glória a Deus. Você está numa igreja missionária. Foi fundada de forma missionária, agora começamos a caminhar de forma mais intensa nisso e você faz parte disso. Amém? E eu não podia deixar de agradecer, né, os nossos pastores, a presença da minha família que está ali também e a cada um de vocês que nesse tempo, enquanto eu estava na Bolívia, segurou as cordas aqui enquanto eu estava lá. Então, como eu já falei, cada vida que eu tive a oportunidade de tocar tem um pedacinho de vocês. Que coisa linda, não é? E vocês estavam aqui segurando as cordas com o serviço de vocês, com as contribuições e principalmente com as orações. Quem acompanhou os vídeos sabe que nós passamos uma temporada bem difícil na Bolívia, né? Acho que depois do primeiro mês a gente ficou com a cidade sitiada. Como nas histórias da Bíblia, em que eles fechavam... O pastor até predicou, não. O pastor até pregou sobre isso recentemente, né? Que havia uma cidade que tinha sido sitiada e Deus mudou a situação dela de um dia para o outro. Vocês lembram? Então, a Bolívia estava bem assim. Bolívia não, a cidade que eu estava, La Paz, que é a capital. E nós passamos 54 dias com todas as rodovias bloqueadas. E depois de um tempo, começou a faltar suprimentos no supermercado. O que tinha estava muito caro e quase não tinha. Porque suprimento para Deus, né? Dinheiro para Deus era fácil de resolver. Mas não tinha como comprar, porque não havia o que comprar. Então, nós passamos uma temporada desafiadora enquanto país. Mas sabe que lá na base missionária não faltou. Não precisamos nem fazer racionamento das coisas, porque Deus proveu. E eu sei que a sua oração fez parte disso. A oração de tantos outros irmãos nos cobriu numa temporada que poderia ter sido muito difícil, mas trouxe para a gente caminhos pelos quais Deus pôde nos livrar dessa situação. Amém? E essa foi uma situação que aconteceu comigo, mas todos os dias no campo missionário existem muitos desafios. E a igreja que está na base enviadora, ela é parte primordial do cumprimento da missão, como vocês viram no vídeo, né? E como vocês viram no nosso tema, que é missões começa e continua com oração. O segundo vídeo entregou metade da minha ministração, que eu ia falar do apóstolo Bud e Mama Jane, mas eu não vou falar mais sobre isso. E... Peraí... Não sei mexer nesse negócio. Eu vou olhar no meu celular mesmo. Missões começa e continua com oração. Eu queria contar para você um breve testemunho de como foi que eu vim parar aqui como missionária e como a oração fez toda a diferença nisso. Se vocês não sabem, eu sou enfermeira. Em 2022 eu me formei na faculdade. Depois desse tempo, eu me formei na metade do ano e enquanto eu procurava meu primeiro emprego, eu tive bastante tempo livre. E como eu sou crente, eu investi esse tempo livre em oração. E eu tinha muito desejo de entender o que Deus tinha para a minha vida. Eu sabia que... Eu sempre tive essa inclinação de viver uma vida totalmente dedicada a Ele, mas eu não sabia de que forma fazer isso. Então, enquanto eu não sabia, eu estava aqui servindo ao Senhor. E esse é o melhor lugar para você se encontrar no seu chamado. E comecei a dedicar esse tempo mais profundo de oração. Porque a Bíblia fala que Deus está pronto para se revelar. Para revelar os planos que Ele tem ao meu e ao seu respeito. Não é verdade? E aí, nessa temporada, eu passava algumas horas pela manhã orando em línguas. E Deus começou a sinalizar para mim missões. E ele sinalizava e falava, você é uma missionária? E eu não sou não, Senhor. Não porque eu tinha medo de alguma coisa ou porque eu pensava, é muito difícil ser missionária, até porque não é uma grande bênção. É a melhor vida, a mais divertida que tem. Você não fica entediado nunca. E é maravilhoso. Mas eu não me via dessa forma. Porque às vezes Deus vai comunicar a você alguma coisa e talvez você ainda não enxergue as ferramentas necessárias para desenvolver aquilo que Ele chamou você para fazer. Mas sabe, como eu
Toda vez que eu ministro, eu falo sobre isso, eu nem anotei. Mas você nasceu porque Deus formou um plano e Ele criou você para viver esse plano. E dentro de você existem todas as ferramentas necessárias para que você viva esse plano. Talvez elas não tenham sido desenvolvidas ainda, mas com o Senhor, em comunhão com Ele, conhecendo a Ele, você vai começar a se conhecer. E essas ferramentas serão desenvolvidas. E assim foi comigo. Então, na minha vida, missões começou com oração. Porque Deus começou a sinalizar, depois eu fui dando os próximos passos. Na época, quem eram os pastores era o pastor Saulo e Almerice. E eles me enviaram para a escola. Nas férias, eu conheci esse casal maravilhoso. Apresentei para eles o nosso projeto, que foi o treinamento de evangelismo. E estamos caminhando, porque o Senhor tem pressa de alcançar as nações. E para que isso aconteça, como o pastor falou, nós precisamos de uma igreja enviadora. Não é você pensar em missões como... Missões são feitas pelos missionários que estão lá. Eles são meus irmãos, mas eles estão lá e é uma igreja diferente. Não, a igreja perseguida, essa igreja, a igreja que está fora do Brasil, mas não é perseguida, é a mesma igreja, o mesmo corpo de Cristo. E o que acontece com seus irmãos também está acontecendo com você. Então, Deus ele tem essa necessidade de pessoas que se coloquem. Não que Deus tenha falta de alguma coisa, sabe? Mas é porque existe a necessidade e ele precisa de pessoas que correspondam a esse lugar de oração e intercessão pelas causas do Senhor. Você está pronto para interceder pelas causas de Deus? Aleluia! Glória a Deus! E eu queria que você abrisse lá em Atos capítulo 12. A gente tem muitos exemplos nas cartas de Paulo, das vezes em que a oração da igreja abriu portas, abriu caminho para que milagres fossem manifestos, socorreram a vida de Paulo. Mas hoje a gente não vai falar sobre Paulo. A gente vai falar sobre um episódio que aconteceu com Pedro. Desde que eu soube do tema do Dia Verbo da Vida de Missões, o Senhor me comunicou esse texto e a gente vai trabalhar dentro dele hoje. E esse tema, né, de oração, ele tem tudo a ver com os valores do nosso ministério. Eu até tinha colocado aqui, como eu falei, o vídeo deu spoiler da minha ministração. E esses valores são fervor de espírito, mas um outro valor que entra nessa vida de oração e intercessão é um coração para servir. Um coração disposto a servir as causas do Senhor. Sabe, abdicando às vezes do seu tempo, mas entregando a Ele para ser instrumento, para que caminhos sejam abertos e a boa mão do Senhor se manifeste sobre causas impossíveis. Amém? Amém. Aleluia. A partir do versículo 1, eu vou ler na versão ARA. Glória a Deus. Então, vamos conferir aqui como estava o contexto. Estava tudo bem tranquilo, né? A igreja primitiva estava na paz, que essa é todo entendimento, porque a natural não estava rolando, não. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Então, você observa que o cenário nessa história já começa bem complicado, né? Bem complexo. A gente tem uma igreja bem nova nascendo, depois que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, eles viram, muitos creram, e aí começou aquela temporada que pregava e 3.000 se convertia, aí os milagres acontecendo. Mas em meio a todo esse mover do Senhor, existiu a perseguição. E nesse contexto de perseguição, os nossos irmãos estavam passando a fio de espada, estavam sendo presos para serem maltratados. E aqui nessa passagem ele cita 2 dos grandes líderes da igreja. Então, como você ficaria... Não, vou fazer esse exemplo não. Mas imagina alguém que tem um líder que admira muito e acontece algo muito difícil. Aquele líder ele é preso, por exemplo, como foi o caso de Pedro e Tiago. Como você acha que esses liderados ficaram? Se sentindo seguros? Se sentindo tranquilos? Eu acho que o cenário era de muito medo. Mas sabe que nesse cenário, Deus se move de forma sobrenatural, guarda a sua igreja e mantém as pessoas firmes na certeza de que Ele é fiel e justo. Amém? Vamos continuar a leitura. Versículo 4.
Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, depois da Páscoa, a ideia era apresentar ele ao povo e, provavelmente, publicamente matá-lo. E aí faz a conta. 4 escoltas com 4 soldados. Então, Pedro estava sendo guardado como aqueles mais perigosos procurados da América, sabe? Tinha 16 pessoas só ao redor dele para ele não fugir. Pedro mal tranquilo. Vocês vão entender por que isso. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Sabe que o povo do mundo, mesmo que não tenha noção de porquê, eles se sentem ameaçados pelo poder de Deus. Você acha que é normal uma pessoa só ser guardada por 16 guardas? Uma pessoa que não havia cometido nenhum ato de violência? Mas eles sabiam que existia um poder maior por trás da vida de Pedro, pelo qual Pedro se movia e o qual guarda a vida dele. E aí, a igreja estava em oração incessante a favor de Pedro. Tiago morreu, Pedro foi preso. A igreja não tinha controle sobre essas circunstâncias que se levantaram, mas o que a igreja podia fazer era se levantar em oração. E sabe que a oração funciona? A oração movimenta o poder de Deus ao nosso favor e ao favor daquilo que nós não podemos resolver. Sabe, quando você tiver uma causa impossível, você pode colocar diante do Senhor e dizer: Pai, eu não sei como orar. E dizer: Espírito Santo, me ajuda a orar sobre isso. E sabe que Ele te ensina todas as coisas, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo se expressa através de nós com gemidos inexprimíveis. E Ele está disposto a te ensinar a fazer isso. Você pode pensar: mas irmã, acabei de ser batizado no Espírito Santo, eu nem sei fazer isso. Mas sabe que dentro de você tem o melhor professor? E como é bom se mover nesse nível de oração, se entregando ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Vamos continuar a leitura. Versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam seu cárcere. Pedro continuava lá naquela prisão de segurança máxima da época. No outro dia, provavelmente, ele estaria sendo levado para morrer publicamente. E o que Pedro estava fazendo, gente? Sabe por quê? Porque quem confia no Senhor descansa. Sabe que quando a gente estava naquela situação, lá em La Paz, que as coisas estavam faltando, que a gente não sabia muito bem como ia fazer, o pastor William estava aqui no Brasil, então a gente estava assim, aleluia, confiando no Senhor. A gente não estava desesperado. A gente não estava preocupado. Sabe por quê? Porque nós tínhamos plena confiança de que aquele que nos enviou, que foi o Senhor, seria aquele que iria nos guardar naquela situação. E em qualquer outra situação que possa se levantar na minha e na sua vida, você está aqui a serviço do Senhor. E sabe que aquele que envia é aquele que te guarda, que paga a sua conta, que ensina você a fazer o que precisa ser feito. Você pode confiar nessa verdade? E quem confia, descansa. Então, Pedro descansou nesse lugar. Enquanto isso, a igreja orava incessantemente a favor dele. Charles Spurgeon diz: sempre que Deus deseja realizar algo, ele convoca o seu povo para orar. Aleluia. E oração, gente, para que você não entenda errado, ela não é uma tentativa de controlar Deus. Amém? A oração é uma expressão para que os caminhos sejam abertos e a vontade de Deus se estabeleça. É uma expressão vocal que aí ele deu poder à igreja aqui na terra para abrir os caminhos, poder e autoridade para que ele possa se mover. Sabe que no mundo existem muitas mazelas acontecendo, não é verdade? Você conversar com alguém que não é crente, ele vai te perguntar: mas se Deus é bom, por que na África tem tanta fome? Mas por que... Sabe que o mundo jaz no maligno, amém? Você já leu esse versículo?
Se você não leu, eu convido você a ler. A Bíblia nos ensina que o mundo jaz no maligno. Por quê? Porque Adão entregou a autoridade desse tempo a ele. Mas Jesus veio para tomar essa autoridade e entregou a sua igreja. E nós, como igreja, precisamos conquistar territórios no reino do Espírito enquanto estamos aqui na terra. Mas se você e eu, como igreja, nos omitimos desta vida de oração sobrenatural, você acha que nós vamos ganhar território? Sabe que existem pessoas orando e elas continuam orando e estão fazendo grandes coisas, mas se eu e você nos juntarmos a elas, nós podemos ir mais longe e fazer mais. E Deus conta comigo e com você para abrir caminhos, para que a vontade dele seja estabelecida. E qual é a vontade de Deus? Que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E isso acontece como? Quando nós manifestamos a vida de Deus diante deles. Não existe pessoa que conscientemente esteja caminhando para o precipício da morte em uma eternidade longe do Senhor, de forma consciente, que quando conheça que existe outro caminho, ela não queira. Então, as pessoas precisam conhecer isso que eu e você temos a oportunidade de conhecer. E sabe, no campo missionário a gente tem uma realidade bem diferente. Eu ainda não estive em um país que tem 0% de cristãos. Lá na Bolívia a gente tem algumas igrejas, mas igrejas bem tradicionais, infelizmente bem religiosas. As pessoas conhecem muito pouco sobre quem é Deus e muito sobre doutrina, sabe? E tem um conhecimento bem raso do Senhor. Não na nossa igreja Verbo da Vida, graças a Deus, eles estão já fazendo a escola bíblica, estão tendo revelações novas de quem o Senhor é. E, inclusive, eu até comentei aqui, quando eu dei o testemunho do irmão, né, que já tem uns 40 anos, ele já era cristão antes, e ele falou, agora eu conheço Deus de forma diferente. E sabe que aquilo, para mim, fez todo sentido. Por isso que eu estou aqui, na mídia, limpando, organizando, fazendo o que eu estou fazendo. Sendo parte, para que pessoas possam conhecer essa palavra revelada que transformou a minha e a sua vida. E às vezes, para a gente que vive aqui no Brasil, que é um país de maioria cristã, é um pouco desafiador imaginar que alguém possa ouvir o nome de Jesus e dizer assim, Jesus? Quem é Jesus? Jesus te ama. O que a gente fala muito quando está iniciando no evangelismo, né? Você não tem nada para falar, você vai lá empolgado e fala, ei, Jesus te ama. Isso já faz muita diferença. Mas as pessoas sabem quem é Jesus aqui no Brasil. Mas no Japão, por exemplo, se você falar quem é Jesus, Isaac Guimarães deu um testemunho no JPN, mostrou um vídeo, e ele disse que o menino no trem falou, Jesus? Quem é esse? E eles se conectaram porque ele estava com a camisa do Japão na época da Copa, e aí ele convidou o rapaz, deu uma Bíblia para ele, pregou para ele. E essa é a realidade de muitos países do mundo. Hoje, nós temos mais de 7 mil povos não alcançados. Isso corresponde a bilhões de pessoas que nunca ouviram falar sequer uma vez o nome de Jesus. E sabe que lá em Apocalipse, como a gente leu, povos de toda a tribo, língua e nação estarão diante do trono de Deus. Você quer ser parte de um povo inteiro que teve a oportunidade de conhecer a Deus? Eu quero. Aleluia. As pessoas precisam conhecer que a vida não é só esse tempo aqui. Elas precisam entender que existe um Pai de amor. Sabe, muitas vezes elas estão presas em religiões em que elas precisam dar algo com medo da represária que aquele Deus daria para a vida delas. Entregando oferendas, fazendo sacrifícios, quando o maior e único sacrifício necessário já foi feito pela vida delas. E elas precisam saber. Porque o sacrifício de Jesus não pode ser vão. E você faz parte disso. Você não pode deixar que as pessoas partam sem conhecer Jesus. Sabe? Abra sua boca, pregue a palavra na oportunidade que você tiver. Crie oportunidade se você não tiver oportunidade. Sabe? É melhor ser o crente chato que fala que se morrer vai para o inferno. De forma sábia. Amém, irmãos? Aleluia. Mas é melhor ser o crente chato que fala a verdade do que a pessoa morrer sem nunca ter tido a oportunidade de ouvir. Sabe, pensa aí alguém que você conhece do seu trabalho, da sua família, que aí você fica às vezes com receio de pregar para ele. Nem uma única vez você nunca falou. E aí pensa que se essa pessoa partisse hoje, para onde ela iria? Pensou? Você quer ser responsável por isso?
Você carrega a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que você vai convencer a pessoa a receber Jesus e a aceitar o presente da salvação, não. Porque o único que convence é o Espírito Santo. Mas pregar é meu e seu papel. Então hoje, faça um trato com você. Eu não vou mais perder a oportunidade. E se a pessoa ficar triste comigo, se você falou em amor, com tranquilidade, com sabedoria, ela ficou triste, dê um tempo, peça perdão por alguma coisa assim, ó, e espere que o Senhor vai falar com ela. Abra a porta para que o Espírito Santo possa ministrar o coração dela. Sabe? Não perca essas oportunidades. Aleluia. Bom demais, né? Que eu ministro um negócio. Aleluia. Glória a Deus. Continuando a nossa leitura lá em Atos, capítulo 12, versículo 7 agora. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te as calças e as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Gente, eu estava pensando. Pedro estava num sono bem profundo, né? Porque, veja só, um anjo é uma coisa assim bem extraordinária. Brilhante, a Bíblia fala. E o gato do e o Pedro não acordou. Estava lá dormindo. O anjo precisou fazer assim, ó, nele. Então ele estava naquele sono profundo de quem descansa no Senhor. Se você está com dificuldade para dormir, hoje eu quero te dar uma palavra. Descanse no Senhor. Seu remédio de dormir agora vai ser: em paz me deito, logo pego no sono. Eu aprendi, foi na conferência de mulheres isso. Em paz me deito, logo pego no sono. Essa é uma promessa para mim e para você. Confie no Senhor, descanse no Senhor, porque Ele está cuidando de você. Amém? E aí, o anjo acordou Pedro, falou: Pedro, se organiza, se ajeita para a gente ir. E aí a Bíblia continua falando como Pedro reagiu. Então, saindo, o seguia, versículo 9. Não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Você já acordou com muito sono, com alguém pedindo para você fazer alguma coisa e você foi assim? Eu imagino que Pedro estava assim, ó. Tá bom. Colocou a calça, calçou a sandália e foi. Só seguiu. E aí ele saiu e a Bíblia continua falando como foi de forma milagrosa, as portas foram se abrindo. Mas antes disso, eu queria trazer uma frase de Mísia Elian. Diz assim: as nossas orações constroem os caminhos pelos quais o poder de Deus se manifesta na terra. E aí lá em Tiago 5, versículo 16, na parte B, diz assim: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E aí ele conta um exemplo, né? Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Sabe, a oração é uma ferramenta poderosa que Deus nos entregou como igreja para estabelecer a sua vontade. E aí, muitas vezes, eu e você, como cristãos, estamos andando alheio à profundidade que a oração tem. Oração não é só o Pai Nosso. Oração não é só na hora de dormir. Sabe, por muitos anos eu já cristã, já conhecendo a palavra, já tinha até feito rema, mas ainda não tinha caído revelação no meu coração de uma vida de oração eficaz. Então eu orava quando eu queria alguma coisa, eu orava quando eu ia sair para o Senhor me proteger, eu orava à noite contando como foi o meu dia. Nunca... Tá saindo, né? Mas eu nunca tinha tido experiências de me derramar ao Senhor em oração e buscar dele o que orar. Sabe que quando você se dispõe a esse lugar, Deus vai ser o primeiro a falar. Porque Ele não está de forma misteriosa se escondendo, mas de muitas formas e muitas maneiras se revelando, assim como a sua palavra diz. E você quer ser cooperador de Deus, parceiro de Deus, para estabelecer a vontade dEle. Vê que sócio poderoso você tem a oportunidade de ter na sua vida e para estabelecer a vontade dEle também na vida de outras pessoas. Você tem a oportunidade de ter o melhor parceiro de todos. E muitas vezes a gente negligencia isso.
Então, essa manhã não é para trazer condenação. Como eu falei, eu já tive assim, eu já era crente, já conhecia a palavra, mas essa revelação não tinha caído. E eu quero te convidar, despertar para isso. E é pela manhã, ou à tarde, ou à noite, o melhor horário para você se sentar por 5 minutos. Vou até botar um tempo, porque 5 minutos a gente espera tantas coisas. Coloca o timer no seu celular e começa, se você já é batizado no Espírito Santo, a orar em línguas e se coloca à disposição do Senhor. Por uma semana, faça isso. Talvez no primeiro dia você orou, acabou o tempo, ai, graças a Deus, acabou, tchau, pronto. Tudo bem, não tem problema, ninguém vai negar que às vezes acontece isso, tá tudo bem. Mas sabe que depois de um tempo isso vai deixar de ser disciplina e vai começar a ser prazeroso. E você não vai estar tão focado no tempo e vai começar a ficar atento à voz do Senhor. E você pode ter experiências extraordinárias com Ele. Aleluia. Fica aí o desafio. Quem for crente mesmo, abraça aí. Milagres e maravilhas, movimentos extraordinários aconteceram na vida de Pedro porque foram gerados por pessoas que estavam orando, de forma incessante diante do Senhor. Sabe, existe poder suficiente em Deus para mudar toda e qualquer realidade que possa parecer impossível para mim e para você. Mas para esse poder se manifestar, é necessário que se abram caminhos. E como você aprendeu nessa manhã, esses caminhos se abrem por meio da oração. Amém? Continuando, versículo 10, Atos 12. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, invisível, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E aí o pastor Humberto fala, primeira porta automática foi essa daqui, igual a do shopping. Abriu para eles. E saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Sabe, às vezes você sabe pela palavra, né? Assim como em Jó 42:2 diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aí essa é bem aquela parte que Jó já se arrependeu do que ele falou. Ele falou umas coisinhas aí que depois de você ler o livro todo, você vai ver que Jó entendeu que Deus não era aquilo que ele declarou. E aí ele fala, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E depois ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você quer ser como Jó e dizer assim, antes eu ouvia experiências de oração de outras pessoas, mas agora eu vivi, eu vi, essa experiência aconteceu comigo. Sabe, deseje as coisas do Senhor, porque elas são preciosas demais. E não tem lugar mais maravilhoso do que estar diante do Senhor. Amém? E aí, gente, foi uma coisa tão extraordinária. Todo mundo estava orando lá, crendo no Senhor. Mas era uma coisa tão difícil de acontecer que Pedro chega na porta lá da casa onde os irmãos estavam orando, a casa da mãe de Tiago. Eu não vou ler essa parte, mas você pode continuar lendo lá em Atos 2, a partir do versículo 13. E Pedro chega lá, bate na porta, aí a irmã, a serva, escuta a voz de Pedro, ela fica tão feliz que não abre a porta. Ela diz, meu Deus, Pedro chegou, pessoal, Pedro chegou, Pedro tá aqui. E o povo, é nada, mulher, tá aqui não, isso é coisa da tua cabeça. Mas ele tá. Então, é um anjo. Os irmãos estavam orando e a fé estava... Tá vendo porque é importante você estar orando em comunhão com outros irmãos? Porque onde a sua fé ainda não chegou, a de alguém estava chegando ali, porque aconteceu um milagre. E aí, estava um pouquinho precisando crescer, mas alguém estava dando força. E assim as orações coletivas funcionam. A gente é ajudado naquilo que a gente ainda não cresceu. E esses são... A gente vai falar logo em seguida, quando terminar a história agora, sobre os pontos, né? Do Centro de Oração do Ministério Verbo da Vida, que são os princípios pelos quais a gente se move em oração. E eu vou ensinar para vocês também, porque mudou minha vida de oração e pode mudar a sua também. E aí o pessoal, não, menina, é um anjo, não deve ser Pedro, não. Aí foram e Pedro lá, abre antes que alguém apareça, abre aí, por favor. Pedro lá batendo. E aí chegaram, abriram e todo mundo se alegrou e viram que a boa mão do Senhor se moveu e Pedro foi livre, glória a Deus. E aquelas orações foram ouvidas. Mas aleluia, bichinho do Pedro, tá? Pelo amor de Deus, acaba. E aí, isso foi possível porque uma igreja se levantou em favor de alguém, por confiando no Senhor, como a gente falou, de forma incessante, assim, sem
pensar, poxa, a gente já orou, então, ok, vai acontecer. Existe sim a oração da fé, que você ora uma vez, crê que já aconteceu. Mas sabe, viajando no Espírito, Deus pode te dar alguns pontos sobre esse tema específicos que você pode orar, que podem se mover de forma mais rápida, que podem destravar alguma coisa. Às vezes você orou por algo há muito tempo e você está crendo, confiando, e isso é maravilhoso. Mas pergunta ao Senhor, Pai, sobre esse assunto. Tem alguma coisa que eu preciso saber? Tem alguma coisa que está impedindo que eu possa orar especificamente? Sabe, você pode ser um acelerador das promessas de Deus na tua vida e na vida de outras pessoas. Ninguém melhor que o Espírito Santo para te contar os segredos do coração de Deus. Eita glória! Aleluia! Então, como uma igreja missionária, como a gente é, uma igreja assim que é cooperadora do Senhor, cooperadora da visão de Deus, deve orar. Nós temos no COV, como eu falei, alguns princípios, e o primeiro princípio é a oração no Espírito. E a oração do Espírito vai muito além de orar em línguas. A oração no Espírito é como a gente estava falando, você se dá ao Senhor. Primeiro, você pode começar em línguas e ele falar para você orar sobre um tema específico em português, ou dar um som, ou uma frase, ou um grito. É bem estranho, mas é bem legal, tá, gente? A gente na escola de missões treinado nessa área também. Então, todas as segundas-feiras a gente se reunia, eram grupos fixos de 4 a 6 pessoas, e a gente sempre orava com o mesmo grupo. Até que a gente começou a se reconhecer. E a gente começava com um período de oração em línguas e depois sondava as direções que cada um havia recebido. Sabe o que era mais interessante? Que sempre 3 ou 4 pessoas tinham direções no mesmo sentido. Às vezes uma pessoa tinha uma direção diferente e a gente ficava com o que Deus tinha falado com a maioria. E eu lembro de uma situação específica que a gente estava orando pelo sertão, pelas regiões. E aí dentro desse tema a gente buscava o que Deus queria. E todos os grupos estavam orando pelo sertão. E dentro desse tema, a gente estava buscando as direções. E aí, o Senhor me deu uma visão. E eu vi uma mãe com um bebê no colo, assim, levantando. E a percepção que eu tive é que ela ia sacrificar aquele bebê. E uma colega minha, da turma de missões, tinha tido uma outra visão de crianças sentadas, acorrentadas assim no chão de terra, junto a uma casa, presas desse mesmo jeito. E aí complementou a visão, sabe? De que essas crianças estavam sendo traficadas e destinadas a esse tipo de sacrifício. E nós oramos, intercedemos, Deus deu alguns comandos, até o nome da mulher o Senhor falou. E sabe que nós cremos que foi uma tarde de livramento para muitas crianças. Existe um testemunho muito interessante de um irmão missionário num país de acesso criativo. E esse irmão foi preso. E você sabe que o intuito de estar na prisão não era que ele morresse, era que ele definhasse. Então, eles davam apenas pão e água suficiente para que ele não morresse. E depois começaram a tirar. Depois de um tempo, ele já tinha sofrido muito, pode morrer agora. E passou uma semana. Ele bem debilitado, porque constantemente apanhava, sofria torturas. Passou uma semana sem comida e água, não morreu. 2 semanas, não morreu. 1 mês, 2 meses. E o chefe, quem está alimentando ele? Se eu pegar, você vai morrer. Não, chefe, a gente não está fazendo nada, a gente não está alimentando. E passaram-se muitos meses. E esse homem não morreu. E sabe, depois ele conta esse testemunho numa revista missionária que circula pelo mundo todo. E ele conta essa história porque ele foi liberto do cárcere. Glória a Deus por isso. E contando esse testemunho. E tem uma foto dele nessa revista. E uma mulher de outro país pega essa foto, lê o testemunho e fica chocada. E envia uma carta para ele. O seu rosto era o rosto que eu via quando eu gemia em oração. Sabe, essa mulher fez parte do livramento do Senhor na vida desse homem que ela nem conhecia, que estava em outro continente. Quantos aqui querem ser participantes do que Deus
quer fazer? Quantos aqui querem ser usados pelo Senhor para trazer livramento para pessoas que estão em situações impossíveis, mas que serão livres pelo Senhor? E o mais lindo é que nesse testemunho ele conta que ninguém o estava alimentando naturalmente, mas os anjos traziam o alimento, aquilo que ele precisava para não morrer. Depois de uns meses desistiram. Ele não morre, né, gente? Vamos soltar. E sabe que só Deus pode fazer uma coisa dessa. E esse homem continua pregando o evangelho, é uma grande bênção. E porque havia alguém na brecha, ele não morreu. Deus está pronto para te mostrar rostos. Deus está pronto para te dar nomes. Deus está pronto para te dar comandos, para que você seja a porta de livramento para a vida das pessoas. Você está pronto? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. E essas são as orações no Espírito, orações que você se lança no rio do Senhor e procura a direção nele, e é maravilhoso. Segundo ponto, orações proativas. Sabe, uma oração proativa, eles dão um exemplo bem legal que é assim: a gente não vai como bombeiros apagar o fogo. A ideia da oração proativa é evitar que o incêndio comece. E aí, lá em Isaías 46, versículo 9, a gente vai ler. Tá? Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo ao meu conselho, permanecerá em pé, farei toda a minha vontade. E aí, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Diz assim: mas Deus nulo revelou. Ele está falando sobre aquilo que ele tem preparado para os que o amam anteriormente. Aí ele continua: mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, dentro de você tem, melhor que o ChatGPT, app de busca que você pensar, você tem o Espírito Santo. Ele sabe de todas as coisas, as que passaram, as que estão acontecendo e as que estão por vir. E ele conta com você para que coisas que o diabo preparou para a vida de pessoas, para nações, países, que ele tem preparado, você seja o atrapalhador dos planos do diabo através das suas orações. Sabe, o Cove tem mais um testemunho e eles contaram pra gente em uma das aulas que deram pra nós que estavam orando e tiveram uma visão com neve. No Brasil, né? Muitas vezes a pessoa nem conheceu a neve, mas aí eles tiveram uma pessoa do grupo teve uma visão com neve, a outra pessoa ouviu a palavra e a outra pessoa viu um abalo, um tremor. E aí eles oraram naquele sentido, começaram a interceder e o Senhor foi dando direções específicas. E depois eles receberam um testemunho, que de fato tinha, num país, não lembro agora o nome do país, bem frio, havia acontecido um terremoto que tinha a projeção de ser, não sei, acho que mais de 7 graus na escala Richter, bem forte, e aí chegou bem mais tranquilo. E muitas vidas foram poupadas. Sabe que a oração dos nossos irmãos fez parte desse grande livramento. Infelizmente, a gente tem visto o que tem acontecido nos países próximos a nós recentemente. E quanto um terremoto de grande escala, ele tem potencial de ceifar muitas vidas. Sabe que quando você está na brecha, você pode ser participante para que esse tipo de coisa não chegue a acontecer. E, de fato, algumas vezes vão acontecer. Mas não seja você, sabe, o impedimento do livramento do Senhor. Nem eu, nem tu, mulher. Que a gente seja sempre cooperador do Senhor. Amém? Aleluia. E aí, para a gente finalizar o nosso terceiro ponto. Antes eu queria trazer uma frase de Spurgeon também. Senhor, mostra-me o que tu estás fazendo e me permita participar disso em oração. Ser parceiro de Deus. Glória a Deus.
E aí o terceiro ponto são orações coletivas. E é como eu falei, né? Você se une ao seu irmão e nesse lugar de unidade, o que não é forte em você, seu irmão te ajuda. O que não é forte nele, você ajuda o seu irmão. E juntos vocês são a grande potência no mundo do Senhor. Vocês não, né? Nós somos. Aleluia. E Mateus 18 diz assim. Um princípio poderoso. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Sabe, você carrega dentro de você a presença de Deus, mas quando você está junto com seus irmãos, o fogo desce. Porque a presença de Deus não está só dentro, mas Ele está aqui, sobre nós. E quanto mais de Deus, mais poder, meu amigo. Quanto mais do Espírito Santo tendo liberdade de revelar, mais a gente se move de maneiras sobrenaturais e podemos alcançar mais e mais resultados aqui na terra, trazendo a vontade de Deus em manifestação. Amém? Aleluia. E, finalizando, eu queria dizer para você que nem todos vão fisicamente para as nações, mas você pode fazer parte disso. Não só com as suas contribuições, mas sendo alguém que estabelece a vontade de Deus com as suas orações. Você pode estar longe de uma nação e ainda assim participar do que Deus está fazendo nela. Amém? E tem uma ferramenta bem legal do projeto Joshua. Eu queria pedir para Murilo colocar as imagens daqui a pouco. É um aplicativo. Lembra que eu falei que tem mais de 7.000 povos que ainda não foram alcançados? Eles estão mapeados por esse projeto. E tem um aplicativo que todos os dias ele traz um povo diferente e traz informações sobre esse povo. Eu queria pedir para Murilo mostrar. Pode botar do aplicativo. Aí ele coloca a foto de alguém desse povo, fala do... Eu que não estou enxergando, peraí. Fala do idioma, da religião predominante. Deixa eu abrir aqui rapidão. Sai. Ah, tá. Eu tenho aqui. Do idioma que eles falam, a religião principal. E aí você pode ver, ó, adeptos ao cristianismo nesse povo. 0%. Evangélico, 0%. Ele conta um pouquinho sobre a história do povo, né? Que esse é o Naí hindu, é o povo de hoje. Conta sobre os principais obstáculos. Dá um versículo básico para você orar. Uma oração baseada na palavra para você fazer. Mostra o mapa. Pode passar, Murilo. Pode passar o próximo. Mostra o mapa onde eles estão localizados e os recursos que já foram criados para alcançar esse povo. Então, eles falam hindi, eles já têm a Bíblia completa disponível, já tem o áudio do Novo Testamento, tem o filme de Jesus, que é um filme evangelístico traduzido para vários idiomas, que eles usam para impactar a pessoa assim, de forma visual, e tem a gravação de áudio da Bíblia. Então, tem todo o material disponível aí para você orar de forma profunda por esse povo. Mas sabe que o Espírito Santo tem mais? E aí esse é um recurso poderoso para você fazer parte disso. Todo dia dá um povo diferente. 10 minutos você pode fazer a diferença na vida de um povo inteiro. Milhões de pessoas alcançadas por causa do seu coração. Amém? Missões começa e continua com oração. E você e eu fazemos parte disso. Amém.